Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delavar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a Copa do Brasil 2025 e a mudança nas regras, em duas mudanças importantes nas regras da Copa do Brasil, para você ficar bem informado. E nós vamos falar também sobre os potes aí da primeira fase do sorteio, né? As divisões, os potes, e como vai funcionar tudinho aí, falar de premiação, calendário, tudo isso e muito mais para você ficar bem informado aí sobre a Copa do Brasil. Eu já vou pedindo aqui, antes de mais nada, já deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então nós vamos começar da seguinte forma aí, falando quando começa a Copa do Brasil, tá? A primeira fase começa no dia 22 de fevereiro e tem jogos também dia 29 de fevereiro. A segunda fase, dia 5 de março e dia 12 de março. A terceira fase, dia 30 de abril e 21 de maio. As oitavas de final, dia 30 de julho e 6 de agosto. As quartas de final, dia 27 de agosto e 11 de outubro. As semifinais, dia 5 de outubro e 19 de outubro. E a final, no dia 2 de novembro e 9 de novembro, tá bom? E aí, para você entender direitinho, o que a CBF fez aí esse ano, né? Deu para as federações de cada estado distribuir as vagas que ela está dando da forma que quisesse, tá? Então, a CBF distribuiu as vagas da seguinte maneira, conforme você olha aí no mapinha por região e por estado. Dá aquela conferida aí, ó. Lá no norte, 2 vagas para o Acre, 2 vagas para o Amapá, 2 vagas para o Amazonas, 3 vagas para o Pará, 2 para o Tocantins, 2 para Rondônia e 2 para Roraima. No Centro-Oeste, 2 para o Distrito Federal, 2 para Goiás, 3 para o Mato Grosso e 2 para o Mato Grosso do Sul. Na região Sul, 5 para o Paraná, 5 para o Rio Grande do Sul e 3 para Santa Catarina. Na região Nordeste, 4 para Alagoas, 3 para a Bahia, 3 para o Ceará, 2 para Maranhão, 2 para Paraíba, 3 para Pernambuco, 2 para o Piauí, 3 para o Rio Grande do Norte e 2 para Sergipe. Na região Sudeste, 2 para o Espírito Santo, 5 para Minas Gerais, 6 para o Rio de Janeiro e 6 para São Paulo, tá bom? Essas são as distribuições das vagas, tá bom? Mas teremos aí no total, né, de times, 92 clubes. Teremos 16 da região norte, 10 da região centro-oeste, 26 da região sudeste, 14 da região sul e 26 da região nordeste, formando 92 clubes. Mas Belazari, só tem 80 clubes aí na primeira fase. Sim, porque 12 clubes entraram pelos critérios definidos pela CBF aí da seguinte forma: uma vaga ao campeão da edição de 2024, uma vaga ao campeão da Série B de 2024, 8 vagas ali através do Campeonato Brasileiro, uma vaga através da Copa do Nordeste, uma vaga através da Copa Verde, tá bom? A primeira fase funciona com 80 clubes divididos em 8 potes de 10 times por pote, utilizando o ranking nacional, tá? Para distribuição do primeiro ao 80º lugar. Dessa forma, o regulamento aí, né? O que ele teve de mudança? Ele fez o seguinte: a primeira fase terá jogo único na casa do time de pior ranking, decisão nos pênaltis em caso de empate. Antes não tinha isso, tá bom, gente? Antes, na primeira fase, o time de melhor ranking jogaria fora de casa, como vai ser ainda nessa fase, mas o empate classificava o time de melhor ranking. Este ano, isso acabou, tá bom? Já na segunda fase, é o jogo único com mando de campo, o enxaveamento previsto no regulamento e a decisão nos pênaltis em caso de empate, tá? A mesma coisa, segunda fase também, igualzinha à primeira aí, mas o jogo, ele fica definido aí basicamente pelo sorteio, tá, gente? Então, a segunda fase, o jogo é baseado no sorteio da primeira fase. E da terceira à sétima fase, os confrontos são definidos em sorteio, com jogos em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, decisão
nos penais, tá bom? E aí, esses 80 clubes divididos em potes, né? Do pote A ao pote H, eles vão ser selecionados da seguinte maneira na hora do sorteio, tá? Os times do pote A só vão enfrentar times do pote E, tá? Por conta do ranking. Os times do pote B só vão enfrentar times do pote F. Os times do pote C só vão enfrentar times do pote G. E os times do pote D vão enfrentar times do pote H, tá bom? Eu vou pôr aqui na sua telinha aí para você ficar bem informado os 80 times com os 8 potes. Mas eu vou dar aqui o exemplo só do pote A com o pote E. E se você quiser localizar o seu time, né, em que pote está, ou algo assim, você dá aquela paradinha, verifica e depois dá sequência no vídeo para você pegar o resto das informações, tá? Então, assim, ó, dá uma olhadinha na tela aí, ó. O pote A tem Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, América Mineiro, Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, Juventude e Cuiabá. Eles estão no pote A ali, que eles são os 10 times de melhor ranking entre esses 80 que estão aqui, tá? No pote E, você vai pegar ali da posição 51 a 60 e vai ter os times ali do Souza, Tocantinópolis, São Raimundo, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá. Ou seja, então, os times do pote A só podem enfrentar esses 10 times do pote E na primeira fase, e os times do pote E vão jogar fora de casa. É assim que funciona na Copa do Brasil na primeira fase, tá bom? O mesmo vai acontecer no pote B com o pote F, e aqui na telinha para você verificar aí, ó, o pote C e o pote G, né? O mesmo acontece no sorteio com eles, e o pote D com o pote H. E aí, se você quiser ver se seu time está aí, dá aquela pausinha e achou, localizou quem ele pode enfrentar no sorteio, vê qual o time mais fraco, mais difícil, aí você passa adiante aí, segue com a gente aqui no vídeo, que tem muita informação ainda, tá bom? Feito esses jogos da primeira fase, né? Vão classificar 40 times. Esses 40 fazem jogo único conforme o sorteio da primeira fase, tá, gente? O empate leva aos pênaltis. Pode ser que tenha time melhor ranqueado que vai jogar em casa nessa segunda fase. Depende ali do sorteio como é que vai ficar. Maravilha? Já a terceira fase vai pegar o quê? Os 20 classificados dessa segunda fase. E eles vão fazer jogo de ida e volta na terceira fase, conforme sorteio, com os outros 12 clubes que já foram classificados de forma direta, e o empate no agregado leva aos pênaltis. Ficou claro sobre isso aí, gente? Então, se não ficou, vai ficar mais claro agora, ó. Eu estou pondo aqui para vocês a tela dos 12 times que já estão classificados para essa terceira fase, tá? São eles aí: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Paysandu, Flamengo, CRB, Santos, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, tá? O CRB foi vice da Copa do Nordeste, herdou a vaga, né? Porque o Fortaleza conseguiu, através do ranking normal aí da Libertadores no Brasileiro, a vaga. E no caso aqui, o Paysandu é o representante da Copa Verde e o Santos é o campeão da Série B. Os demais, as vagas foram aí através aí do ranqueamento do Campeonato Brasileiro. E o que diz o regulamento agora, gente, que é a segunda mudança, né? Eu falei da primeira mudança, a segunda tem a ver com contratação, gente. O que acontece aí com a contratação? Ano passado, o Daverson, por exemplo, ele jogou pelo Cuiabá a primeira fase, a segunda fase, mas a terceira ele não entrou para jogar, tá? Ele não ficou nem no banco. Mas se tivesse ficado e não tivesse entrado, ele poderia, já que foi contratado pelo Atlético Mineiro, ele poderia ter jogado a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Mas ano passado não podia, porque o regulamento não era esse, tá? Então, entenda como ficou o regulamento aí, ó, no seu artigo 7º. Um atleta poderá ser inscrito por outro clube da Copa do Brasil após o início da competição, se tiver atuado pelo clube de origem antes do início da terceira fase da competição. No inciso 1º, entende-se por atuar o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida, desde o início ou no decorrer da mesma. No inciso 2º,
o atleta que tem atuado por um clube da Copa do Brasil somente poderá atuar por mais um clube da Copa do Brasil. E no inciso terceiro, uma vez iniciada a Copa do Brasil, cada clube poderá inscrever até 3 atletas que tenham anteriormente atuado por outros clubes antes do início da terceira fase da competição. Então, o cara jogou a primeira fase e a segunda e não entrou na terceira fase para jogar, ele pode ser contratado por qualquer clube que ainda continue jogando a Copa do Brasil, tá? É isso daí que vai acontecer. Aí vão ter muitos jogadores que poderão atuar na Copa do Brasil por 2 clubes. Essa é mais uma mudança no regulamento, tá? O que nós não sabemos se vai mudar é a premiação, gente, tá? Por quê? A CBF ainda não divulgou a premiação desse ano da Copa do Brasil, que certamente ou vai ser igual ou maior do que foi ano passado. O Flamengo foi o campeão ano passado e no jogo final ganhou 73,5 milhões de reais. Valor este, gente, que pode duplicar se pegar lá desde a primeira fase. O time campeão pode arrecadar aí cerca de 140 milhões de reais, porque cada fase tem uma premiação específica, e o Flamengo, né, que foi o campeão da Copa do Brasil ano passado, encheu o bolso de dinheiro. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixa aquele like maroto, como diz minha opinião, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço!